Olá! Nesta aulinha nós vamos ensinar para você como fazer esta blusinha de crochê listras. Como você pode notar, eu já estou usando a minha e os materiais que a gente utilizou para fazer este trabalho foram os fios Anne 100% algodão, 500 metros cada novelo. Nós utilizamos a cor branca, que é a cor 8001. Na cor branca foi um novelo e meio, então você tem 500 metros, aproximadamente 750 metros de fio na cor branca. E na cor preta, nós utilizamos, que é a cor 8990, um pouco mais que meio novelo, então sobrou tudo isso ainda de um novelo de 500 metros. As agulhas que nós utilizamos para fazer este trabalho foram a agulha de crochê 2 milímetros, e agulha de tapeçaria para fazer o acabamento final, porque como ela tem troca de cor, então ficam muitos fios soltos que depois a gente tem que fazer um acabamento. Com a agulha de tapeçaria fica melhor. Essa blusinha é uma blusinha tamanho M, um M pequeno, mas você vai poder adaptar para qualquer tamanho. No vídeo e na receita escrita a gente deixa as instruções de como alterar o tamanho para maior ou para menor. Então vamos crochetar a nossa blusinha de listras. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 111 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar a 111. Com o fio branco, nós vamos trabalhar as 3 primeiras carreiras do ponto e depois nós vamos intercalar com o preto. Feitas as correntes iniciais, você vai pegar uma laçada, pular 3 correntes a partir da agulha. Na quarta, você vai fazer um ponto alto. E você vai fazer mais 2 pontos altos, um para cada corrente seguinte. Então, nós estamos fazendo aqui a primeira carreira do ponto fantasia 2. Começa com um grupo de 4 pontos, depois continua com uma corrente, pula um ponto da base, no seguinte faz um ponto alto e nos 2 seguintes mais um ponto alto cada. Só inicia e termina com 4 pontos. No meio são 3 pontos, uma corrente, pula um ponto da base. Você vai seguir a receita do ponto. Então, trabalhe dessa forma até o final da carreira. Depois que você finalizar a primeira carreira do ponto fantasia 2, ela vai ficar assim. Aqui nós finalizamos com os 4 pontos altos. A segunda e a terceira carreira do ponto, você vai continuar trabalhando em branco. Depois, a quarta, a quinta e a sexta, você vai trabalhar na cor preta. Então, onde for a parte de grupos de pontos altos, vai ser sempre em branco. E onde for a parte do ponto rede, você vai trabalhar em preto, para intercalar as cores. Então, agora trabalhe as 2 próximas carreiras do ponto fantasia 2, que é a segunda e a terceira carreira do ponto, com a cor branca. Aqui você já intercala subindo 3 correntes e fazendo apenas mais um ponto alto no ponto de base seguinte, porque você já faz a corrente, pula um ponto da base e no próximo ponto você faz um ponto alto, no espaço outro ponto alto e no ponto alto seguinte outro ponto alto. Então, aqui nós estamos trabalhando rapidamente o ponto fantasia, porque você deve primeiro assistir a aulinha do ponto, aprender como se faz o ponto, de preferência fazendo uma amostra, e depois fazer a peça. Se você quiser fazer diretamente na peça, você pode também, seguindo a receita do ponto. Mas, para garantir um resultado mais eficaz e você não ter dificuldades em trabalhar o ponto, o ideal é que você faça uma amostrinha do ponto antes. Então, agora trabalhe esta segunda e a terceira carreira do ponto fantasia 2 na cor branca. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar as 3 carreiras do ponto fantasia 2 na cor branca, você vai arrematar. E agora nós vamos emendar o fio na cor preta. Então, você vai virar o trabalho. Aqui você pode trazer por uns 2 pontinhos este fio, aqui para esconder. Nesse primeiro ponto agora, nós vamos emendar o fio na cor preta. E vamos trabalhar as próximas 3 carreiras do ponto na cor preta. Então, você vai fazer um nozinho para prender, porque como nós vamos trabalhar o ponto rede, que são as correntes, não tem como esconder o fio inicial.
Então, você vai fazer aqui 2 correntes para o ponto baixo e mais 1, 2, 3, 4, 5 correntes para o espaço. Aqui só para o primeiro. Agora, você prende com ponto baixo no próximo espaço e trabalha 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Um ponto baixo no próximo espaço. Você vai seguir a receita do ponto, ó. A quarta, a quinta e a sexta carreira na cor preta. Depois que você trabalhar as 3 carreiras que completam a sequência do ponto fantasia 2 na cor preta, ele vai ficar assim. Então, agora você vai arrematar também e vai emendar o fio da cor branca novamente. Virando o trabalho, sempre emendando onde você arrematou o fio anterior. Então, você vai trabalhar, no caso aqui, é a parte das costas. Então, na parte das costas, você definiu a altura total que você quer, que é do ombro até o comprimento que você deseja, e você encontra uma altura X. Dessa altura, você vai trabalhar aqui a parte das costas até faltarem 4 centímetros para chegar nessa altura. Por exemplo, você quer a altura para a sua blusa de 55 centímetros. Medindo do ombro até o comprimento que você deseja. Então, você vai trabalhar até 51 centímetros e quando faltarem os 4 centímetros para atingir a altura total, você vai fazer a diminuição para o decote, para a gola, no caso da parte das costas, que não pode seguir reta até o final, ela tem que ter uma leve diminuição na parte de trás. Então, agora trabalhe intercalando as carreiras de grupos de pontos altos em branco, que são 3, e as carreiras em ponto rede, que são 3 na cor preta, intercalando até faltarem 4 centímetros para dar a altura total da parte das costas. Nós trabalhamos aqui para a parte das costas, ó, contando pelas partes brancas, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motivos para a parte das costas. E terminamos com aquelas 3 carreirinhas do ponto rede. Aqui agora nós dividimos para a parte da gola, que a gente tem que fazer uma pequena diminuição para não acabar a parte de trás reta. Uns 3 centímetros sempre antes de finalizar a blusa, a gente diminui aqui na parte das costas. Você pode, a regra padrão, dividir esta largura por 3, e você vai marcar aqui a primeira parte com um fiozinho, aqui será a gola e aqui será a outra parte do ombro. Aqui nós deixamos um pouquinho mais para a parte da gola, para ela ficar um pouquinho mais aberta. Então, nós deixamos aqui 12 centímetros para cada ombro e 17 para a parte da gola. Então, aqui na carreira do ponto rede, ficarão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços e marcamos no ponto baixo e tem que dar exatamente a mesma quantidade aqui do outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. E a gente marca no ponto baixo e deixa aqui para a gola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espaços para a parte da gola. Deixamos um pouquinho mais aberta. Agora, nós vamos trabalhar aqui cada ombro separadamente. Então, a gente vai trabalhar aqui as últimas 3 carreiras, que nós vamos finalizar com as 3 carreiras em branco. Então, a gente vai finalizar aqui com 1, 2, 3 carreiras e depois para o outro lado. Então, a primeira carreira, já que você diminuiu aqui, você vai deixar sem trabalhar essa parte da gola na primeira carreira, ela já é a diminuição da primeira. Então, você vai trabalhar normalmente aqui de onde você arrematou a parte do ponto rede, você vai emendar como você fosse trabalhar outra carreira do ponto fantasia. Vai subir as 3 correntes, no espaço você vai trabalhar os outros 3 pontos altos, uma corrente de espaço, você vai trabalhando normalmente nos espaços do ponto rede, a sequência do ponto fantasia. Como você vinha trabalhando, a sequência ela tem que continuar a mesma. Só estamos diminuindo para a parte da gola, mas o ponto, a sequência do ponto, ela continua igual. Então, trabalhe agora essa primeira carreira aqui até chegar na marcação. Você vai trabalhar aqui
nesse último espaço os 3 pontos e onde você fez a marcação no ponto baixo, você faz o último ponto alto para terminar com um grupo de 4 pontos. Chegando aqui na marcação, veja, nós terminamos com um grupo de 4 pontos. Deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Agora, nós vamos diminuir aqui um ponto ao virar para a segunda carreira. Então, para diminuir esse ponto só na parte da gola, nós vamos virar o trabalho. Você vai caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto da base e ali você vai fazer um ponto alto para começar a sua carreira. Então, veja aqui nós iremos iniciar com 2 pontos, certo? Um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo. Porém, como a gente fez uma diminuição, a gente começa com um ponto apenas. Uma corrente de espaço, vai lá para o ponto alto e faz a sequência normal do ponto. Só muda aqui no início. Agora, até o final, a parte de fora da lateral da blusinha, você vai seguir normalmente a sequência do ponto. Lá do outro lado, você vai terminar com 2 pontos, porque lá não se diminui, só na parte da gola. Então, finalize agora a carreira. Veja como já diminui aqui um ponto. Então, chegando aqui ao final da carreira, veja que nós terminamos com 2 pontos, porque aqui não se diminui. Agora, você vai subir as 3 correntes, virar o trabalho novamente. Você vai iniciar aqui normalmente, com os 4 pontos agora, seguindo a sequência do ponto fantasia 2. Lá no final, nós vamos diminuir mais um ponto. Então, quando você chegar lá no final da carreira, nós vamos ensinar você a fazer essa diminuição. Então, chegando aqui na parte da gola novamente, como nós vamos eliminar mais um ponto, você faz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de pontos altos. Você vai chegar aqui no final da carreira, vai fazer uma corrente de espaço, pular um ponto da base e um ponto alto no ponto seguinte. E aí não se trabalha naquele último ponto da carreira. Assim, você já fez a diminuição para esse lado também. Então, aqui nós já terminamos. Agora, você vai fazer o outro lado do ombro exatamente igual, com as mesmas diminuições. Ó, veja como ele já abre aqui a parte da diminuição. Já abre bem. Agora, você faz aqui do outro lado da mesma forma. Como nós trabalhamos tudo em direito e avesso, esse trabalho foi feito virando o trabalho a cada carreira, não tem problema por onde você iniciar aqui. Agora, se você quiser iniciar aqui do canto para ficar com a mesma sequência de diminuições do outro lado do ombro, você pode iniciar da mesma forma. Aqui você pode começar e fazer as diminuições da mesma forma. Depois que você diminuir para as 2 partes aqui da gola, os 2 ombros, vai ficar assim a parte das costas. Agora, você vai fazer a parte da frente, começando da mesma forma, trabalhando, contando aqui pelas partes dos grupos em branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 11. 11 no total. Vai trabalhar normalmente até chegar a esse 11º conjunto de grupos de pontos altos na cor branca. Quando você for trabalhar o ponto rede, é que nós já vamos diminuir aqui para a parte da frente. Ela vai ter um pouquinho mais de profundidade a parte do decote aqui da parte da frente. Então, você vai trabalhar esses 11 motivos até chegar no 11º da cor branca. Quando nós vamos trabalhar essa parte de ponto rede na cor preta e esta branca, é que nós vamos fazer a diminuição. Então, nós já trabalhamos aqui a parte da frente, como nós explicamos anteriormente, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motivos na cor branca. Então, agora, motivos que nós falamos, as sequências aqui nós trabalhamos de 3 carreiras cada sequência na cor branca. Chegamos à 11ª. Agora, nós vamos trabalhar a parte do ponto rede na cor preta. Só que nós já vamos trabalhar o ponto rede diminuindo. Então, como nós trabalhamos sobre 8 redes da parte das costas, ó, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós vamos trabalhar agora só 8 pontos rede aqui nesta parte da frente. Vamos trabalhar 8 redes.
Nós já voltamos, trabalhamos a segunda e depois a terceira carreira. E aqui a mesma coisa, ou seja, nós já vamos dividir aqui para a parte do decote. Essa parte da frente, no caso. Então, a gente segue aqui de onde a gente arrematou o fio, seguindo a sequência. De onde nós arrematamos o fio na cor branca. Agora, nós vamos pegar o fio da cor preta. Vamos prender, vamos trabalhar aquela sequência de 3 carreiras do ponto rede, conforme a sequência do ponto, só que 8 pontos rede ao contrário de toda a carreira. Então, aqui nós vamos subir as correntes. Ó, 7 correntes, 2 para o ponto baixo e 5 para o espaço. Trabalhamos um ponto rede. O segundo. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Daqui nós já vamos voltar à carreira, depois de trabalhar 8 pontos rede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, você vai retornar. Então, você vira o trabalho. E você faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Um ponto baixo. Você vai seguir normalmente como você vinha trabalhando o ponto rede nas outras carreiras. Só que agora em menor quantidade, porque nós estamos diminuindo. Ó, 5 correntes, um ponto baixo, até o final da carreira. Cinco correntes, um ponto baixo. 5 correntes, um ponto baixo. E termina com 2 correntes e um ponto alto no ponto baixo. Para a próxima, que é a terceira já, a carreira do ponto rede, uma corrente, vira o trabalho, um ponto baixo no mesmo ponto dessa corrente, e agora as 3 correntes apenas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Até o final da carreira. 1, 2, 3. 1, 2, 3, um ponto baixo. 1, 2, 3, um ponto baixo. 1, 2, 3, ó, e um ponto baixo no último ponto da carreira. Então, aqui nós ficamos com quantos espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ter a mesma quantidade de espaços da primeira carreira do ponto rede. Agora, nós vamos arrematar e vamos trabalhar a parte em branco com a mesma quantidade de diminuições que a parte das costas. Nós temos que chegar com o mesmo número de pontos que a parte das costas, que o ombro da parte das costas, nesse ombro da parte da frente. Então, agora nós vamos emendar o fio na cor branca e você vai fazer aquela mesma diminuição que você fez para a parte das costas. Nós vamos emendar o fio branco aqui no primeiro ponto, subindo as 3 correntes, trabalhando 4 pontos altos. Uma corrente de espaço e agora 3 pontos nos próximos espaços de base e no último 4 pontos, seguindo normal a sequência do ponto. Nessa primeira, nós não diminuímos nenhum ponto. Siga até o final da carreira agora. Finalizada a primeira carreira, sem diminuições, para a segunda, você já vai diminuir um ponto. Então, você vira o trabalho. Vai para o segundo ponto de base, sobe as 3 correntes e mais uma para o espaço.
pula um ponto, no ponto seguinte um ponto alto no espaço e um ponto alto no ponto alto. É a sequência do ponto, só que em vez de você iniciar com 2 pontos, você iniciou com 1 porque você diminuiu no primeiro. Agora você segue a sequência do ponto até o final da carreira sem diminuições. Finalizada a carreira, com os 2 pontos, você sobe agora as 3 correntes, vira o trabalho. E aqui você faz os 4 pontos para iniciar essa terceira carreira, que é a última da sequência. Uma corrente de espaço, agora você segue a sequência normal do ponto. E lá no final nós vamos deixar mais um ponto sem trabalhar. Chegando aqui ao final da carreira, depois do último grupo de 3 pontos, você faz uma corrente de espaço, pula um ponto e um ponto alto no ponto seguinte, deixando o último ponto alto sem trabalhar. E aqui você já arremata. Então, a parte do ombro de um dos lados já está pronta. Agora, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui para esse lado, para esse outro. Depois que você finalizar a diminuição da gola, ou do decote, no caso, para a parte da frente, ela vai ficar assim. Então, veja que ela fica mais funda do que a parte das costas, ó. A parte das costas, se a gente colocar aqui na parte de baixo agora, que agora nós temos que fazer a união, ó. Você vai colocar aqui ombro com ombro, tem que estar na mesma largura. E aqui ombro com ombro, ó. Veja que a parte da frente ela fica aqui, ó, mais profunda. Então, agora o que nós temos que fazer? Temos que fazer a união dos ombros, o acabamento aqui do decote e temos que fazer a união das laterais, deixando já aqui a abertura para a parte da manga, que é a cava. Então, aqui nas laterais a gente vai unir costurando até deixar 20 centímetros aqui nessa parte. Então, primeiro a gente vai unir a parte dos ombros. Vamos fazer aqui o acabamento da parte do decote. Depois, vamos costurar as laterais, deixando 20 centímetros de altura para a parte da cava e vamos fazer o acabamento da manga. Vamos fazer um pouquinho de manga aqui no lado. Então, agora, nós vamos fazer a costura da parte dos ombros da nossa peça. Para você unir as duas partes, observe o decote da parte da frente, para não fazer a união errada. E aqui você vai observar o seguinte, a parte em branco, a última carreira, que é feita aqui pelo direito da última carreira, ela fica com um relevinho. Então, você vai observar o direito da última carreira do grupo em branco e vai deixar essa parte para fora do seu trabalho. A mesma coisa lá para a parte de trás, ó. O direito da última carreira da parte branca, ele fica para fora. Então, agora nós vamos fazer a união. Se você já deixou um bom pedaço de fio aqui no arremate da parte do ombro, você pode fazer a costura. Se não, você coloca um fio branco aqui na sua agulha para fazer a costura. Aqui nós vamos fazer com fio branco, porque nós terminamos aqui com a última carreira em branco. E para não deixarmos este fio aqui terminando na parte do decote, a gente vai começar aqui na parte da abertura da manga, que aqui nós depois vamos trabalhar as carreiras, então ele vai esconder o fio. Então, a gente coloca aqui por dentro, pode ser aqui, pegando os 2 pontinhos. Pra gente deixar o nozinho lá do fio que nós vamos fazer a costura pro lado de dentro. Então, aqui você vai fazer a união pegando as alcinhas de fora das correntes. Uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá. Uma vez daqui para lá. Uma vez de lá para cá. Ó.
uma vez daqui para lá, só a alcinha de fora das correntes da base, e uma vez de lá para cá. Ó, veja como vai ficando a união. Então, você vai fazer essa costura agora até chegar aqui na pontinha, tem que acabar ponta com ponta. Vai ficando assim. Depois que você fizer toda a união, toda a costura, o seu trabalho ele vai ficar assim. Então, aqui no final, na parte do decote, você vai levar o fio lá para a parte de baixo do trabalho, para a parte de dentro. Vai virar dessa forma. Ó. Vai trazer o fio aqui para a parte da costura. Por dentro dos pontinhos da costura. E você vai arrematar ali. Cuidado para não franzir ali o final da costura. Tem que ficar bem certinha. Então, aqui por dentro do ponto da costura, você passa o fio e passa a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Você faz esse ponto de arremate 2 vezes. E depois você leva o fio por mais alguns pontos antes de cortar, para não cortar logo ali no arremate. Só por dentro daqueles pontinhos da costura. Agora você corta. Agora você vai unir o outro ombro da mesma forma. Você pode começar aqui pelo decote, acabar lá, tanto faz. Acabar lá na parte de fora. Ó, mesma coisa, se você não deixou o fio ali suficiente, você coloca o fio branco na sua agulha de tapeçaria. E aqui por dentro, ó, você puxa o fio e sai lá no outro pontinho. Inicia a sua costura. Você pode deixar esses fios aqui, finais da diminuição do decote para o lado de dentro. Depois você já faz a união. Pegando só as alcinhas de fora dos pontos. Então, agora que nós já unimos os ombros, nós vamos fazer o acabamento da parte do decote. Nós vamos fazer com fio preto. A gente começa aqui na parte da costura para não marcar lá a parte da frente. Então, aqui a gente vai fazer um nozinho para prender bem na costura do ombro e pelo direito. E você vai fazer a redinha ao redor de toda essa parte do decote. Então, você vai subir 2 correntes para o ponto baixo e 5 para o espaço. Ó. E você vai fazendo a redinha. 5 correntes. Ó, pulo uma lateral de carreira, prendo na próxima com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo a parte preta, prendo no próximo espaço da parte branca da frente com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no espaço entre os grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e nos espaços eu vou prendendo com um ponto baixo. Super simples de fazer esse acabamento. Você vai circular toda a parte do decote, ó. Veja como vai ficando aqui o acabamento. Depois a gente vai esconder esses fios aqui que sobraram no decote. Então, o acabamento ele vai ficando assim. Você vai trabalhar agora aqui ao redor de toda essa parte, da parte do ponto rede, você vai trabalhar ponto rede sobre ponto rede, até chegar ali onde você começou o acabamento. Quando você terminar o acabamento, final da carreira, você vai prender aqui, pulando uma na segunda corrente do primeiro ponto. E você vai arrematar.
Nós vamos deixar para o final para fazer esse acabamento dos fios de início, final de carreira e das trocas de cores. Agora que a gente já fez o acabamento aqui na parte do decote, ó, já está finalizada essa parte. Nós vamos agora fazer a costura na lateral da nossa blusinha. Então, você vai pegar um fio de outra cor, nem preto nem branco, de outra cor, e você vai marcar aqui, contando 20 centímetros a partir da costura do ombro para baixo. Então, ou a medida da altura da cava que você gosta. Se você gosta de uma cava mais larguinha, se você gosta de uma mais justinha, aí você vai adaptar a medida. A medida padrão, 20 centímetros. Mas, às vezes varia 18, 19, depende de pessoa para pessoa. Então, aqui nós vamos fazer a marcação agora. Vamos pegar nossa fita métrica, bem certinha a costura em cima do ombro. E nós vamos marcar aqui os nossos 20 centímetros. Ó. Você tem que colocar preto com preto, branco com branco. Então, nossos 20 centímetros, 19,5, 20, eles vão dar aqui nessa carreira de rede. A gente já vai marcar aqui para fazer a costura da blusa só até aqui. Ó. Então, você faz aqui um nozinho para prender. No nosso, veja que ficaram ó, contando aqui do decote para baixo, foi um grupo em branco, sem contar o do ombro, 1, 2, 3. Depois do terceiro do decote para baixo, na parte do ponto rede em preto, a gente fez a marcação. E agora a gente faz a marcação aqui do outro lado também, mesma coisa. Só seguir a carreirinha, e você vem aqui do outro lado e faz a marcação. E agora a gente já pode iniciar a costura das laterais. Ó, nós vamos costurar aqui das pontas até aquela marcação, já deixando abertura aqui para a manga. Então, você vai colocar o fio branco na sua agulha de tapeçaria, que é o que nós temos mais trabalhado aqui na nossa peça. Então, você vai fazer 2 nozinhos na ponta do fio e você vai começar a costura. Você vai vir com o fio de dentro da blusa aqui para fora, para o nozinho ficar lá pro lado de dentro. E você vai pegar a outra ponta do trabalho para começar a costura com as duas pontas juntas. Ó. E você vai vir pegando como você fez a costura ali no ombro. Uma vez de lá para cá, uma vez daqui para lá. Pegando nos pontos altos, na parte de fora deles. Eles formam as correntinhas nas laterais e você vai pegando só as correntinhas da parte de fora. Uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá. Quando você chegar na costura aqui da parte preta, ó, você vai fazer o seguinte, só para a parte preta, ó, você vai passar o fio numa correntinha e sair na seguinte. Ó, e a mesma coisa pro outro lado. Você vai colocar aqueles fios para dentro, aqueles das trocas de cores, vai na primeira correntinha e sai na seguinte, da parte preta, ali nas laterais. Lá do outro lado, a mesma coisa novamente. Você vai na correntinha da parte preta e sai na seguinte. Só de um lado. Entra numa correntinha e sai na seguinte. Agora, você vai vir do outro lado fazer a mesma coisa. Até chegar na parte branca. Ó.
que acontece aqui? O fio branco na costura, ele não aparece na parte preta quando você trabalha dessa forma. Ele fica uma costura invisível. Agora, nós vamos para a parte branca normalmente, ó. Como já saímos lá na parte branca, então a gente vem aqui na outra correntinha da parte branca e traz o fio. Uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá. Para facilitar, porque se você fizer tudo como na parte preta, a costura ela vai ficar muito demorada. Então, aqui nós fizemos assim na parte branca. Uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá, pegando aquelas correntinhas do ponto da lateral. E na parte preta a gente segue como nós fizemos ali. Nós vamos fazer mais uma vez, só para você fixar bem. Ó, aqui acabamos mais uma vez a parte branca. Lembrando, a parte branco com branco, preto com preto. Agora nós vamos para a parte preta. Então, nós estamos aqui deste lado, ó. Então, do lado que você acabou a costura da parte branca, você introduz a agulha na primeira correntinha da parte preta e desse mesmo lado você sai na correntinha seguinte. Agora, você vai lá para o outro lado, na primeira correntinha da parte preta, ó, e sai na seguinte. Lá daquele mesmo lado ainda. Agora, você volta aqui no primeiro lado, faz a costura novamente da mesma forma. E agora, você vai lá para o outro lado na parte preta, introduz a agulha numa correntinha e já sai lá na seguinte, na parte branca. Ó, quando você chega na parte branca, aí você continua normal como você vinha fazendo a costura. Mas na parte preta a gente faz assim, para não aparecer ali praticamente nada do fio branco na parte preta. Então, agora você vai fazer essa união até chegar lá na marcação que você fez. Depois, nós arrematamos aqueles fios que ficam pro lado de dentro da sua blusa. Ó. Parte preta não aparece nada. Praticamente nada. Depois que você acabar a costura de um dos lados, ele vai ficar assim, ó. Aqui por dentro estão todos aqueles fios ainda para fazer o acabamento, ó, pelo lado avesso. Então, aqui o lado direito. Ó, isso aqui é a parte da costura. Então, aqui, nós terminando a costura aqui na parte da manga, nós vamos fazer um pontinho de arremate e depois vamos fazer a costura do outro lado. Então, a gente leva o fio lá pro lado de dentro do trabalho. E aqui pro lado de dentro, a gente faz o pontinho de arremate. Você deu um pontinho de arremate, mais um pontinho para fixar bem. Depois, você traz o fio aqui por alguns pontos pelo lado de dentro, só para não cortar logo ali no arremate. Ó, você esconde por alguns pontinhos. Depois, você corta. Nesse trabalho é essencial a utilização da agulha de tapeçaria para fazer o acabamento da peça, esses fios aqui que sobram. Ó, então, nós já costuramos um lado, que você pode tirar essa marcação, ó. Agora, nós vamos fazer a costura do outro lado exatamente igual, virando o trabalho, começando lá da parte de baixo. À medida que nós vamos fazendo a costura, levando os fios para o lado de dentro, esses fios que sobraram aqui das trocas de cores.
Na parte branca você vai de um lado daqui para lá, no caso de lá para cá, um lado de cada vez. E aqui na parte preta você introduz a agulha numa corrente, sai na seguinte do mesmo lado. Depois faz a mesma coisa para o outro lado, depois aqui, depois aqui. E na parte branca você volta a fazer a costura daqui para lá e de lá para cá, até nessa marcação. Feita a costura dos dois lados da sua blusa, agora nós vamos fazer a manga. Então, você pode começar por qualquer uma das aberturas. Nós vamos pegar aqui o fio branco. Você vai vir aqui na parte de baixo da abertura da manga, vai pegar esses dois pontos rede juntos, a parte preta, vai puxar o fio branco ali por baixo e vai fazer 2 nozinhos para prender. Agora, nesse primeiro espaço aqui, onde você prendeu o fio branco, você vai subir 3 correntes. 1, 2, 3. E nesse próximo espaço, na cor preta, você vai fazer os outros 3 pontos altos, já escondendo o fio do início. É a primeira carreira da sequência do ponto fantasia, que você vinha trabalhando no corpo da peça. Então, os 4 pontos altos, uma corrente, agora você vai diretamente para o grupo em branco, na lateral dele você faz os outros 3 pontos altos. Uma corrente, pule uma lateral de carreira, na seguinte faça os 3 pontos altos novamente, uma corrente. Agora, aqui na parte do ponto rede, para toda a carreira, você vai pular a primeira carreira do ponto rede e na seguinte você vai fazer os 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. Agora, pule a próxima carreira do ponto rede e na seguinte, que já é em branco novamente, você faz os 3 pontos altos. Então, veja que vai ficando assim o seu trabalho, a sequência. E aqui na costura, você vai fazer, ó, no primeiro grupo de pontos altos em branco, pula o segundo, faz no terceiro. Pula só a parte da costura e já no seguinte você faz novamente, para dar certa sequência. Quando você finalizar a carreira, você vai finalizar também com 4 pontos no último grupo, uma corrente de espaço, você fecha a carreira no primeiro ponto feito e arremata. Que você já pode arrematar essa parte em branco. Levando o fio lá para a parte de dentro do seu trabalho. E arrematando mais uma vez. Esse aqui você já deixa o acabamento pronto. Agora você vai pegar o fio preto, vai vir ali na parte de baixo da manga e vai fazer o acabamento com uma carreira de ponto rede. Então, você vai emendar o fio, ó, bem aqui na parte de baixo, entre os grupos de 4 pontos. Que você pode fazer 2 nozinhos, porque não tem como a gente esconder o fio, já que nós vamos trabalhar em ponto rede. Então, você vai subir 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 para o ponto baixo, 5 para o espaço. Vai no próximo espaço, prende com um ponto baixo. Agora, só 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Ao finalizar a carreira, você fecha na segunda corrente com um ponto baixíssimo e arremata. Agora, você vai prender aquele fio do início com este aqui do final. Ó, dessa forma, fazendo 2 nozinhos para prender. E aqui pelo lado de dentro, você vai fazer mais um ponto de arremate cada um para assegurar que essa parte aqui não vá escapar. Ó.
uma vez para cada ponta. Agora, você vai fazer o acabamento da parte de baixo da sua blusa. Ó, as mangas, nós já fizemos a outra exatamente igual. Ó, que tem os acabamentos para nós fazermos ainda. Mas as mangas, elas ficam assim. Uma carreira em branco e o acabamento em preto. Agora, vamos fazer o acabamento da parte de baixo também em ponto rede, como nós fizemos aqui na manga. Ó, aqui na costura, você pode prender o fio. E você vai fazer o acabamento com uma carreira de rede também, da mesma forma como você fez na manga. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no espaço, por toda a carreira. Finalizado o acabamento da parte de baixo da sua blusa, ele vai ficar assim. Então, a blusa em si, ela já está pronta. Ó, aqui as manguinhas, já todo o acabamento do decote, da outra manga, da parte de baixo, todo pronto. Agora, é só nós fazermos o acabamento daqueles fios que ficaram soltos ali pelo lado de dentro da blusa. Bem, agora nós temos que fazer o acabamento de todos esses fios que ficaram soltos aqui pelo lado de dentro da blusa. Nós já viramos a blusa pro avesso, colocamos a parte da costura mais para cima, dessa forma. E agora vamos fazer o acabamento. Para facilitar, melhor que você faça com agulha de tapeçaria, preto no preto, branco no branco. Então, aqui, a gente vai colocar dessa forma para poder pegar aqui por baixo. Ó, você vai na parte preta com o fio preto, puxa por baixo de um ponto ou dois e passa a agulha por baixo daquela laçadinha que se formou quando você fez o ponto. E você vai esconder tudo aqui na parte da costura. Ó, arrematou, vai levando o fiozinho por ali. Se você deixou muito curto o fio, ó, você vai puxar com a agulha de crochê. Faz uns 2 pontinhos de arremate no início e ali no meio da costura. Ó, puxa por mais um pontinho e corta. Você vai fazer o acabamento do branco no branco, do preto no preto, dessa forma, para todos os fios que ficaram soltos por dentro da sua blusa. Depois que você arrematar todos os fios da parte de dentro da sua blusa, ela vai ficar assim. Então, agora você vai virar para o lado direito. Ó. Que nós ainda temos um fiozinho que sobrou aqui, ó, que nós não vimos. Então, a gente vai arrematar esse fiozinho aqui por dentro. Esconder aqui por mais um pontinho, depois a gente corta. Às vezes fica um fiozinho ou outro. Essa parte de trabalhar, essa parte de trabalhar com 2 cores numa peça, ela é mais trabalhosinha na hora de arrematar. Ó. Mas o efeito fica super lindo. Então, ela fica assim, a sua peça. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz uma blusinha de listras em crochê, modelinho exclusivo criado pela nossa equipe.